Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais o Flamengo Cast, episódio número 49. E para o episódio sem clubismo de hoje, já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e Unidunité Salamé Minguê. O campeonato para ganhar escolhido foi você, baby. E aí, galera, eu sou Gabriel Barros e o queixo do Pedro é tão grande, que só nele tem mais 5 espinhos. Ah, você queria tudo pra isso? Era isso? É. Tá certo, vai lá, Thiago. Um pra cada título da seleção que ele tá convocado. Cara. Fala, galera, aqui é o Valdemar e puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil. Cara, você sabe que a gente vai falar sobre calendário, mas né? Eu não posso deixar de falar. Ele tá bom então. Vamos lá, meus amigos. No programa de hoje... Oi? Tudo bom, tem você, esqueci. Esquece de mim, cara. Desculpa, bebê. Saudações, galera do mal, que quem fala Nick Marques e... Campeonato Carioca tem que acabar. Acabou o Carioca. Acaba Carioca. Tem que acabar o Carioca. Como diria nosso querido Fred. Acaba o Campeonato Carioca. Tem que acabar a justiça. Bom, meus amigos, do programa de hoje, como vocês já perceberam, iremos falar de calendário do futebol brasileiro, meus amigos. Esse assunto que todo ano se fala e todo ano acontece a mesma coisa. Pelo jeito, é uma surpresa todo ano para os clubes, para a CBF. Mas vamos falar tudo sobre isso e muito mais depois dos e-mails. Chegamos, estamos começando mais um Momento Fala que eu te escuto. Tá roubando minha fala, rapaz. Gonzaga tá de voz de prata, velho. Respeita a roneteira. Falar pro pessoal que eu tô no pique. A gente não vai contar a surpresa, não vamos contar a surpresa da semana que vem, mas acabamos de gravar com o Brian, com a Abdala e com o pessoal que tá aqui agora, o nosso programa número 50, que vai ao ar na próxima quarta-feira. Vai ao ar no dia maravilhoso desse Flamengo Cruzeiro que a gente não tá nem muito empolgado. Mas, cara, que programa lindo. Eu tô ensandecido. Com esse programa 50. Eu estou com o coração pulsando forte. Como é que você tá, Gonzaga? É minha barriga, sabe, coração, borboletas? Quando você vê aquela mina que você é apaixonado passando perto de você? Então, tá da mesma forma. Estou gelado, meus pés estão gelados, suando que nem um condenado e borboletas na barriga. Eu estou esputefato, não sei nem se a palavra existe, não sei nem se tá certa, mas eu tô, cara, só tô. É isso. Como é que tá o coração? Você que deu assistência em pleno Maracanã, não vamos contar nada mais. Oi! Não, Você inclusive, né, daqui a pouco o jogo do Flamengo aí contra o Cruzeiro. Não, o Flamengo Cruzeiro vai estar aqui. Flamengo Vitória, mano. Oh meu Deus, eu tô vendo, é verdade. Estou delirando, porque não é qualquer um que dá assistência pra certos craques aí, com narrações espetaculares, né? Do Mundial no Maracanã, não é qualquer um. Sou eu mesmo, agora fudeu, vocês têm que segurar meu ego. Mas é incrível, cara. Mas você sabe, você sabe que eu levo jeito, né? Você sabe que eu levo jeito. Não, pô, isso daí tu iniciou ali a jogada, deu muito certo. Falaram que eu levo jeito, pô. Falei, contei a história, leva jeito. Vou botar no meu currículo, leva jeito. Mas enfim, vamos falar menos do programa da semana que vem. Vocês vão saber semana que vem como foi, quem foi, enfim, whatever. Primeira notícia da semana, que a gente sempre fala que é do jogo, o Flamengo tomou a saraivada do Atlético Paranaense. Alguém quer comentar? A gente pula isso. Ah, mano, eu nem quero comentar, eu só quero... Eu tô que nem o Cuejá hoje, dando bronca no Rodinei. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu nesse jogo foi ver o Cuejá dando esporro em todo mundo. Mas é o que ele sempre faz mesmo, bate todo mundo mesmo. Tem que jogar. O Cuejá, tem defeito. Acho que faltou voadora. Isso de última hora, Simone, o Cuejá não vai viajar pro jogo de amanhã, hein? Ele não vai viajar jogando no Rio. Né? Mas viagem. Infelizmente não é o Rodinei, né? Não, a viagem às vezes é um ônibus. E o Rodinei, nosso querido trocador de bloco aqui, ficou devendo e tá na bronca, hein? Eu preciso falar uma notícia que saiu ontem. Hoje, no dia que nós estamos gravando no dia antes da semana. Eu preciso contar, não tem nada a ver com o Flamengo, mas essa notícia é legal pro futebol, que é a seguinte: saíram os 3 finalistas do prêmio de melhor jogador da UEFA da temporada: Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. Simeone, justos os 3 finalistas pra você? Porra, se não foi justo, eu não entendo nada de futebol, filho. Porque meu amigo é quem jogou mesmo, cara. Quem foi decisivo.
É quem brilhou mesmo, cara. E uma das poucas vezes que o Messi não foi, né? Justamente também não foi, né? Seria um absurdo. Justamente, exatamente. A UEFA sempre solta antes, às vezes não é o mesmo vencedor, mas a UEFA sempre solta antes. Geralmente são os 3 finalistas, também são os da FIFA. Não só tá justo, mas se não olha pra você, qual dos 3 merece mais o prêmio de melhor do mundo? Olha só, é porque assim, se a Copa do Mundo fosse da UEFA, certamente o Modric ganhava. Pela exaltação enfim, pelo cara que foi pra final da Copa. Mas Cristiano Ronaldo não tem como não ganhar, gente. É algo que realmente foi surreal. A pergunta não é o que você acha que vai acontecer, e sim quem você daria. Exatamente. Você daria mais alguma coisa ao Ronaldo além do prêmio? Olha, muitas coisas. Na minha opinião, o merecedor desse prêmio, na minha opinião, se chama Mohamed Salah. O faraó, pra mim, merece esse prêmio. Seria muito maneiro, hein? O faraó merece demais, tá maluco. Não só pela temporada esmagadora que ele fez com um time muito mais limitado do Liverpool, como o fato de que ele seria o primeiro africano a ser eleito o melhor jogador do mundo. Isso pra mim é histórico. Então, meu voto seria do Salah, mas não vamos nos enrolar muito nisso. Nós temos amanhã Flamengo. Não, só uma correção, porque já teve, no caso, o George Weah, que é o etíope e tal, já foi eleito o melhor do mundo e tal. Eleito melhor pela revista France Football, não pela FIFA. Ah, sim. Muito obrigado pela correção. Mas sem mais delongas, vamos então para as nossas redes sociais, onde é que o pessoal pode nos encontrar nas redes sociais. Simeone. Nas redes sociais tem o nosso Instagram, que é instagram.com/FlamengoCast. Tem também o nosso Facebook, FlamengoCast. Tem o nosso Twitter, nosso famigerado Twitter, @FlamengoCast. E falta mais alguma coisa? Acho que não. Tem também nosso e-mail, né, Gonzalo? Tem nosso e-mail. Existe ainda e as pessoas ainda podem usar. Pode criar aquele texto, tipo, fala que eu te escuto, @FlamengoCast.com.br. Exatamente. E você mandar um e-mail pra gente, você pode se antenar mais fazendo o quê? Fazendo parte do nosso grupo do Facebook, Torcida Flaminhoca, FlamengoCast. Você procura pela Torcida Flaminhoca, você encontra o nosso grupo, pode fazer parte da nossa comunidade ali, onde postamos coisas, postamos nosso programa lá sempre que sai, recados, mensagens, enfim. Você pode interagir com todos os participantes aqui do nosso programa, que eles estão no nosso grupo. Então, nós estamos bem acessíveis lá. Eu acho que é a forma mais fácil de você encontrar a gente pessoalmente, né? Encontrar o Simeone, quiser trocar uma ideia, o Brian, enfim. É lá que você encontra. E, Gonzaga, nós temos um canal e algum streaming que não paga a gente? Pois é. Temos também. E, se Deus quiser, vamos conseguir fazer as lives também lá, naquele famigerado YouTube. E você pode acompanhar. Quando a gente conseguir fazer a live, vamos estar lá. Mas se você quiser também, olha isso, informação importante, atenção. Se você quiser ouvir o próximo programa da semana que vem, que está muito especial, você não pode esquecer de se inscrever no feed do Flamengo Cast, para tanto no Android quanto no iPhone, para iTunes, tem 300 aplicativos, você pode, onde você quiser na internet, no Google, se joga onde você quiser, você vai achar a gente, mas se esqueça, se cadastre no feed para ser um dos primeiros a ouvir o programa da semana que vem, que está imperdível. Outra parada importante, galera, nós não vamos dizer aqui quem é o nosso convidado especial do programa 50 na próxima semana, vai ficar nesse mistério. Se você quer saber quem é o nosso convidado especial, nós vamos anunciar na live de domingo. Domingo nós vamos dizer quem é o convidado. Olha aí. Então se você tá afim de saber, só vai saber domingo. Então, por favor, assista a nossa live, se inscreva lá no nosso canal e se inscreva aqui no feed para quando esse programa maravilhoso sair. E domingo vai ter a apresentação do João Kleber para anunciar a nossa novidade. Exatamente. Para. Hoje a gente vai chamar ele? Vai chamar ele para trocar de bloco? Será que ele tá merecendo? Ah, mano, mas aí, será que é uma avenida que você vai chamar, Leque? Não sei. Vamos ter que renomear. Avenida, acho que é uma avenida aqui o nome dele. Vamos dar essa colher de chá pra ele. Não tá merecendo, mas não vai partir da gente, né? Vamos dar essa colher de chá. Com a licença do Cuejá, hein? Não, Cuejá, produção, Cuejá deixou? Tá, deixou, pode ir. Em próximo bloco, tamo junto. Bom, meus amiguinhos, como todos nós já sabemos, o calendário do futebol brasileiro é algo absurdo, né? Entra ano e sai ano e nada muda, tudo continua a mesma coisa. Surpreendentemente, percebe-se que existe Copa,
que percebe que existem outras competições. E a gente vive no futebol brasileiro um limbo que nunca acaba, né, cara? Um ciclo que todo ano se repete e, pelo jeito, nada se faz. É uma maratona de jogos que todo time tem que fazer. E se a gente pegar esse mês específico, né, a gente viveu isso, está vivendo isso com alguns clubes, como o Flamengo, né, o Grêmio, o Cruzeiro, que estão aí disputando mata-matas e outras competições que tiveram que fazer 3 jogos entre si em um único mês. É um calendário, um mês assim totalmente louco, onde até 3 competições são jogadas. E o que vocês me dizem sobre esse calendário do futebol brasileiro? Cara, o calendário do futebol brasileiro é uma parada que se discute há muito tempo. Há muito tempo nós vimos discutindo essa questão do calendário e nada se faz pra mudar, né, cara? Só que na nossa pauta a gente tem diversos problemas que a gente poderia debater aqui, que nós vamos debater, que influenciam bastante. O que não pode acontecer é você ter 9 jogos para um time no mês, cara. Isso é absurdo. Você ter 9 jogos de um time por mês de competições tão importantes como são na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, você tira, isso é um prejuízo técnico pro futebol, sabe? Porque é impossível, com 9 jogos no mês, com 3 competições acontecendo, o time jogar pra ganhar nas 3. Como o Flamengo, por exemplo, tá fazendo. Porque uma hora vai pesar, uma hora você vai ter uma perda técnica ali. Porque ou você poupa e perde seus jogadores titulares para um jogo importante, do campeonato importante, ou você pesa e perde o jogador fisicamente para um jogo importante. Isso é a escolha que você tem que fazer, mas as duas são um prejuízo técnico. Você ter 9 jogos no mês com uma equipe, acontece o que está acontecendo. Apesar da gente gostar de ver futebol, né, a gente sabe que essa maratona seguida que temos do futebol, porque a gente tem que pensar a seguinte lógica. Você tem um jogo, vamos utilizar a base normal a grade de jogos que temos, né, no futebol brasileiro. Você tem um jogo no domingo, um jogo na quarta e um jogo novamente no domingo, né? Pode ser no sábado, mas costuma-se ser sábado ou domingo. Você joga no domingo, você tem 2 dias teoricamente, segunda e terça, só que a gente tem que lembrar que um dia é preciso ser tirado para treinar ou para descansar, e o outro dia é o que sobra para um treino. Sem contar a viagem. Exatamente, sem contar as viagens que em determinadas situações são necessárias. Então, por que a gente reclama sempre da falta de técnica dos times brasileiros, do futebol brasileiro nível técnico? Quando a gente para pensar e perceber que os treinos são curtíssimos, a gente percebe o porquê que é tão frágil. Talvez a questão não seja tanto tem muitos campeonatos. Todo país tem muitos campeonatos, né? Assim, vamos dizer assim. Tem geralmente os campeonatos nacionais, como o Brasileirão, né? Tem os mata-matas também e as competições internacionais. Ou seja, todos os países têm isso, só que intercalar esses jogos eu acho que é a grande questão. Com certeza. Não, você também tem a questão, e aí a gente teria que entrar no assunto estadual que a gente vai debater mais pra frente, que é você limita o Campeonato Brasileiro a começar em março. Em março não, em abril, maio, né? Aí você fica realmente com o calendário enxuto, porque você tem ali 5 meses que é só campeonato estadual. Você chega a jogar o início da Copa do Brasil, você chega a jogar o início da Libertadores também, mas você acaba amassando o Campeonato Brasileiro que poderia ser distribuído por ano todo numa faixa menor de tempo. E aí você corre, você tem rodada no meio de semana, que você não precisaria ter rodada de brasileiro no meio de semana. Aí você poderia ter 38 fins de semana para ter Campeonato Brasileiro. E aí vai dos mata-matas no meio de semana, no ano todo. Daí sobra tempo, cara. E aí a gente vai entrar depois no assunto estadual, mas você tem muito disso em função ao Campeonato Brasileiro não ser tão espaçado, cara. Você tem essa maratona de jogos. O Flamengo, por exemplo, vai jogar amanhã, né? O Flamengo vai jogar amanhã contra o Vitória, quinta-feira. Um jogo que poderia ser no final de semana, jogo de Campeonato Brasileiro, poderia ter uma semana para descansar e treinar. É absurdo o que vem acontecendo, cara. Um grande problema é que dos brasileiros sempre colocam como a Libertadores, os brasileiros, no caso, que estão disputando, colocam como o plano maior a Libertadores, porque seria, em tese, o título mais importante. Mas, porque o calendário da Libertadores se molda para todos os times sul-americanos que participam.
Por isso, o da Copa do Brasil tem que se moldar a partir do que o da Libertadores está moldado. E fica essa maratona muito enxuta de jogos. E o Campeonato Brasileiro, como vocês já disseram, até esse ano, por conta da Copa, ficou em 5 meses, é muito corrido, é jogo atrás de jogo e só aperta demais. E você perde tecnicamente, né, cara? Você perde tecnicamente nisso. Se você for comparar também com o Campeonato Europeu, o time que mais joga no Campeonato Europeu joga 60 jogos, 60 e poucos jogos. E no Brasileiro... Por aí. Eu tenho um número aqui. O Manchester United ano passado fez 68. E o brasileiro, o que menos joga, às vezes joga 80 jogos, 90. Não, exagero. No passado foi 84. Isso é muito por conta dos estados. No passado teve 84 jogos. E antes que o Flamengo jogou final de Sul-Americano de Campeonato de Copa do Brasil, né? O Flamengo jogou 84 jogos. É absurdo você jogar 84 jogos. 83. Sim. 83. Whatever. É impossível você jogar 83 jogos no ano sem ter um declínio Exatamente. técnico, sem você abrir mão de alguma coisa. O Flamengo no Brasileiro ano passado, até em função do que o Corinthians fez, abriu mão do Campeonato Brasileiro, terminou em sexto, inclusive. E um detalhe também que tem que se considerar é que você tendo competições mata-mata, interligadas com competição corrida, que nem o Brasileirão, né, de pontos corridos, ou seja, você não perde, digamos assim, você não tem eliminação no Brasileirão. No mata-mata você já tem. Então, quando você tem que competir com mata-mata, você automaticamente acaba sacrificando o campeonato de pontos corridos, né? Porque é julgado como o mais importante. Fora que, como eu já disse, a Libertadores é sempre o primeiro plano dos times que estão disputando. A Copa do Brasil é compensável demais, porque a gente sabe que grande parte não, tipo, acho que até 70% dos times da Série A estão muito endividados. E a Copa do Brasil é o prêmio mais rentável entre os três. Se eu não me engano, acho que dá até mais que a Libertadores, assim, 50 milhões. Dá o dobro da Libertadores se você contar. É muito rentável. A gente foca na Copa do Brasil só pela grana. Eu acho que pelo menos um dos 4 times que está disputando já disse que ia focar só pela grana. Não lembro, acho que até era o Corinthians, mas... E fora que, como se diz, jogam mais importante por ser eliminatório e tem todo esse negócio do ser um título importante na Libertadores e ser mais rentável a Copa do Brasil. Fora que se você pensar também, né, os 4 times que estão hoje na Copa do Brasil, eles ainda estão na Libertadores. O Flamengo e o Cruzeiro estão se enfrentando na Libertadores, então um vai ficar pelo caminho, mas se o Corinthians passar o Colo-Colo, 3 dos 4 semifinalistas ainda vão estar na Libertadores também. Ou seja, tende a ter mais 9 jogos em setembro. Exatamente. Se repetir de novo o que aconteceu em agosto, né? E a gente pode ver uma prévia disso sendo que, de um lado, querendo ou não, suponhamos que o Cruzeiro passe porque na minha opinião o Palmeiras já está classificado, mas vamos supor que o Cruzeiro passe do Flamengo. Tá ligado, um lado da chave no confronto Cruzeiro e Palmeiras na Copa do Brasil vão ser 2 times que ainda tem a Copa do Brasil e a Libertadores, e o outro lado vamos supor que o Corinthians seja eliminado e o Flamengo pelo Cruzeiro ter passado seja eliminado. De um lado você vai ter times que vão ter menos desse calendário, então, entre aspas, o time da chave de lá sairia mais em conta do que o time do lado da chave do Cruzeiro e Palmeiras. Exatamente, então, se a gente fizer uma projeção maior disso aí, provavelmente, se acontecer conforme está bem acontecendo, seria Cruzeiro e Boca e Palmeiras e Colo-Colo, né? Passando os 2 brasileiros, o Cruzeiro eliminando o Boca, né, que vai decidir no Mineirão, inclusive, e o Palmeiras decide sempre em casa, né, vai pegar o Colo-Colo, pegaria o Colo-Colo. Você teria se os 2 passarem, eles iam se enfrentar, mas você tem do outro lado o Corinthians e Flamengo, que viriam só na Copa do Brasil. Ou seja, o cansaço de você ter feito 9 jogos em agosto, 9 jogos em outubro, pode pesar na decisão para Flamengo ou Corinthians, contra quem passar de Palmeiras e Cruzeiro. E o detalhe também que, com esse calendário dessa forma, eu não vou saber dizer se realmente é esse o motivo, mas pelo que se percebe,
o que ideal seria de uma competição, principalmente mata-mata, é você fazer o primeiro e segundo jogos em semanas consecutivas. Eu faço o primeiro jogo essa semana. A lógica e o ideal seria você fazer na seguinte, que você mantenha talvez um esquema de jogo, seja lá o que for. Também se torna mais emocionante, né, cara? Cara, torna mais emocionante. Porque isso é melhor. Isso é melhor para equipe. Para a Copa do Brasil é um tipo de jogo projetado para a Copa do Brasil, é um tipo de jogo projetado para Libertadores, porque querendo ou não, são adversários diferentes. E você tem que planejar o time correndo, colocando um time misto no Brasileirão. E ficar variando tática para jogar o mata-mata contra um time e jogar o mata-mata contra outro time. Desgasta psicológico dos jogadores. Pra você virar chave na cabeça do jogador é bem difícil de... Vamos esquecer o jogo de hoje, vamos focar em outra competição. É mais difícil do que só você chegar e falar que vai fazer, né? E você tem aquela questão, o Gonzaga falou que é melhor você disputar uma semana depois da outra. Nesse aspecto, sim. Mas isso varia muito de como tá a sua situação, né, cara? Talvez pro Flamengo, vou dar um exemplo do jogo contra o próprio Cruzeiro, talvez pro Flamengo fosse realmente melhor ele fazer o jogo contra o Cruzeiro 3 semanas depois do que na semana seguinte, depois do que tinha acontecido. Mas aí também a gente pode lembrar, Nick, que nesse caso do Flamengo foi uma situação também atípica, porque o Flamengo jogou jogos seguidos, jogos importantes, um seguido do outro. Você teve um jogo primeiro que jogou contra o Grêmio, jogou bem pra caramba, aí joga o time reserva, depois você muda. E isso acaba afetando, entendeu? O Cruzeiro também fez uma parada bem parecida. Mas é isso, para um time que tá em situação ruim, no mata-mata, é muito melhor esse espaço maior entre os jogos. E dá tempo dele recuperar. Pro Santos foi muito bom não ter sido na semana seguinte o jogo contra o Cruzeiro. Quase se classificou. Inclusive, não sei se isso vai ofender o Valdemar, mas se não fosse o juiz no meio do jogo ali, sei não, hein? Velho, foi um jogo bem ativo, mas sim, teve erro do juiz assim, naquele lance final. E era a eliminação ali. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca. Vamos jogar Rio-São Paulo. Vamos jogar Sul e Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Quando tiver assim, acaba o futebol no Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Acaba. Bom, como a gente falou até agora do calendário em relação aos campeonatos, isso também nos traz uma questão importante. Devido a esse aperto de várias competições, você jogar várias competições no ano e não intercalar elas de forma correta, isso vem muito da preparação da pré-temporada, principalmente no começo do ano. Que a gente, no Brasil, nós temos basicamente aí 15 dias, se a gente for parar para analisar a partir do momento em que as competições começam, geralmente são em torno disso. E a gente sabe para que jogadores que chegam de férias, sem condicionamento físico, há um tempo de jogo sem jogar, isso pesa no condicionamento dos jogadores para jogar em alto nível. E como a gente sabe aqui, cara, são exatamente 15 dias, e aí começam os estaduais, já começa a competição internacional, que no nosso caso é a Libertadores. Também tem a Sul-Americana, que começa para alguns times pouco antes. Então, esse tempo de trabalho, que acaba sendo curtíssimo, afeta em muito o decorrer das competições e da temporada. Os estaduais poderiam ser usados como as pré-temporadas. Os times deviam pensar nessa cabeça. O problema é que a constância do estadual corre o risco do time o time da Série A não jogar sério e ser até rebaixado no estadual. E isso no estadual, pela cultura do futebol brasileiro, acaba sendo importantíssimo, pelo menos não ser rebaixado. Tal time é meio que obrigado a chegar à final, então já acaba tendo todo esse peso. Podia fazer até que uma grande ideia quando teve o Atlético Paranaense, se eu não me engano foi em 2016 ou 2015, que jogou só com o Sub-23. Fez uma pré-temporada e até os jogadores que hoje atuam no clube são jogadores que jogaram aquele estadual. Pode servir como uma pré-temporada e ajuda bastante o clube. O problema é conciliar a dificuldade que o próprio estadual leva e toda a tradição que a gente já tem. Não é só isso, né, cara? Você tem a questão de que eu até acho interessante você viabilizar o estadual como uma competição de pré-temporada,
Mas nenhuma competição de pré-temporada dura 4 meses, né, cara? Lá de janeiro a maio, nenhuma, né? Só o estadual. O estadual não pode ser tratado dessa forma, por isso. Eu acho o estadual muito grande. O próximo tema da nossa pauta vai ser estadual, a gente foca mais nisso, mas sobre pré-temporada a gente teve, entre aspas, uma sorte, né, vamos botar entre gigantes aspas, que esse ano os times tiveram a oportunidade de ter uma intertemporada, né? Um mês aí de dar uma folguinha, depois treina. Alguns times aproveitaram, outros não, mas tivemos isso. O problema teria sido bem melhor para os times se tivesse a oportunidade de fazer isso no início da temporada, né, cara? Cara, a pré-temporada ela acaba sendo importante para todos os times, tanto que os times europeus, a maioria testa muito jogador na pré-temporada. Isso é bem importante para o aspecto da temporada em si, mas eu não sei, eu fico meio dividido com essa história, até mesmo porque os times da Europa mesmo, eles não fazem um mês de pré-temporada, eles acabam jogando assim, joga um jogo, um torneiozinho, fazem um torneio entre eles, como alguns clubes brasileiros fazem, né, como a Florida Cup, essas coisas, fazem torneiozinho entre eles e testam muitos jogadores. O Atlético de Madrid recentemente quase não levou titular, levou assim, o pessoal, a Saúl, leva Lemar, leva Gelson Martins, são jogadores muito bons, mas que não são assim estrelas mesmo do time. O Lemar até vai virar, mas são estrelas dos seus times. Não é o Griezmann. Não é um Griezmann. Então esses jogadores já estão praticamente consolidados. E aí faz o teste, vê quem é que tá bem, garoto da base, eles substituem o time inteiro para ver quem é que pode ser utilizado ali. Então eu acho que assim, tem que ter uma pré-temporada, mas uns 20 dias tá bom, não é algo que coisa. E os treinamentos têm que estar sendo feitos já, assim, desde o primeiro dia da pré-temporada até final da temporada regular. E aí a gente... Treinamento é o que vocês estavam falando. Tem um treinamento que às vezes os times têm, é muito pouco. Na Premier League, os caras jogaram domingo, só vão jogar de novo domingo que vem. Sexta, sábado, domingo. São os dias que tem. Então, assim, é muito tempo, muito pouco tempo para os times se prepararem para treinar, porque tem que ter o descanso, como o Nicolas falou, descanso, coisa, do que realmente uma necessidade de uma pré-temporada maior, que de um mês, não sei o que. Eu não vejo que a pré-temporada tem que se esticar muito, não. E a gente tá falando aqui, a gente tem aqui um torcedor do Fluminense, torcedor do Cruzeiro, 2 flamenguistas. A gente tá falando de centros onde é tranquilo você ter jogos, e aí você viaja, volta. Imagina pra Chapecoense, como deve ser pro time da Chapecoense, sair de Chapecó 19 vezes por ano, fora da competição de mata-mata e tudo mais, nesse calendário apertado, onde a Chapecoense estava até agora na Copa do Brasil. A Chapecoense chegou também a jogar a Libertadores só na primeira fase, mas não chegou nem a fase de grupo, mas jogou. Imagina pros caras da Chapecoense essa viagem toda, esse tempo de jogar várias competições ao mesmo tempo, tudo mais. O esporte é a mesma coisa, pra sair de Pernambuco e viajar pra São Paulo, voltar, Bahia, aí tá na Sul-Americana. Né? Exatamente, o Bahia, exatamente. Então, cara, o Bahia tava na Copa do Brasil até semana passada. Então, tá cara, na Sul-Americana também, ainda. Pois joga na Argentina às vezes, joga na Bolívia, tem que viajar, e a Bahia é muito mais longe que e você intensifica, porque o Bahia, se chegasse chegou até as 4 da Copa do Brasil, pode chegar mais longe na Sul-Americana, tem 38 rodadas do brasileiro, estadual. O Bahia é um absurdo pro Bahia, cara. É um absurdo pra sair lá da Bahia, cara. É muito longe. O Gonzaga sabe quanto é longe a Bahia. Muito longe. E isso agrava aquela questão que eu falei, né, cara? Você tem pouco tempo pra treinar, e aí você pega os times que, tipo, cara, todo dia treinam. Ano passado, a gente viu isso, o Flamengo, pelo menos a gente que convive com o Flamengo, a gente viu que o Flamengo teve maratona de jogos
é que você não conseguia escalar o mesmo time, porque ano passado o Flamengo não pôde inscrever alguns jogadores na Copa do Brasil. Então, domingo jogava com o time, na quarta tinha que trocar o time, mudar o esquema do time, fazer uma tática diferente pro time, por causa que não tinha os mesmos jogadores disponíveis. E isso você vai acarretando jogo por jogo, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão. E aí vira aquela bola de neve, porque você não tem tempo para treinar aquele time. E aí os jogos, logicamente, caem de nível. E times como o Bahia, Sport, Vitória, times que jogam longe. O Bahia na quinta-feira fez o jogo, na quinta-feira da semana passada, fez o jogo contra o Palmeiras, em São Paulo, na Copa do Brasil. Voltou na sexta, se eu não me engano, não sei se voltou depois do jogo, se voltou na sexta pra Bahia, pra descansar, e no sábado já ir pro Mineirão pegar o Cruzeiro. O Bahia não treinou pra pegar o Cruzeiro. Não teve como. Exatamente. E aí você pergunta, aí por que a gente fala que às vezes esses times com menores, a gente fala menor porte financeiro e tudo mais. O Bahia, cara, não é um time rico como outros times, porém você vê que nos últimos anos o Bahia tem beliscado coisas interessantes. A gente sempre tem comentário do Bahia e tudo mais. E aí você vê essa escala, digamos, Copa do Brasil, competições mata-mata, que é teoricamente onde os times de menor expressão podem chegar mais longe, como dizem, diferente do Brasileirão. Você perde por conta, os times podem perder tecnicamente por conta desse detalhe, né? Você tem outros exemplos, o Ceará, né? O Ceará, pô, você é ruim pra sair de Pernambuco pro Sport, imagina pro Ceará sair de Fortaleza pra fazer os jogos. Não, o Ceará, pô, teve só a logística de jogo do fim de semana agora pro Ceará sair, pro jogo de segunda, perdão, do Ceará sair pra ir pra São Januário jogar com o Vasco é muito difícil, cara. É ingrato, cara. O Ceará tem que viajar 19 vezes, 38 se for pra ir e voltar, né, cara? Entendeu? É muito difícil. Você não tem pré-temporada pra você treinar no início do ano direito, você não tem pra você fazer quase 80 jogos no ano. Sem falar também das contratações, né? Que na janela que a gente comentou no programa passado, acaba esse gap muito grande entre as janelas. Você contrata jogador já no meio de temporada, sem ter feito uma pré-temporada, e aí pegando o time em andamento, e aí por isso que os jogadores demoram tanto para pegar o estilo do time, se adaptar ao time. Não é só isso, eu falei do Ceará, né? E o Ceará era desse que eu até queria pegar para poder falar do campeonato estadual. E antes de a gente puxar qualquer coisa de tamanho do campeonato, eu quero puxar um exemplo que eu tenho do Ceará que é muito, muito importante. Que é o seguinte, o Ceará, no início do ano, antes do Campeonato Brasileiro começar, era o melhor ataque do Brasil. É o time que tinha feito mais gols no Brasil. Agora você pega o estilo de jogo do Ceará. Como é que o Ceará vai jogar o estadual em relação aos adversários? Enfrentando o Uniclinic, enfrentando o Guarani de Juazeiro, Iguatu, Maranguape. Como é que é o estilo de jogo do Ceará contra esses times? O Ceará contra o Uniclinic, contra o Guarani de Juazeiro, contra o Maranguape, o Ceará engole. O Ceará vai pra cima, mete 3, mete 4. Chega no Campeonato Brasileiro, o Ceará não vai jogar assim contra o Cruzeiro, não vai jogar assim contra o Fluminense. O Ceará vai se retrair e jogar de outro jeito. Você acostuma uma equipe a jogar 5 meses de uma forma, quando chegar na principal competição, a competição mais importante, você vai jogar de outro jeito. Assim é muito fácil. Que é outro nível também, né? Assim é muito fácil você explicar porque que a gente tem, em menos de 19 rodadas, mais de 20 técnicos demitidos no Campeonato Brasileiro. Por esse tipo de coisa. Porque o Fluminense joga com o Duque de Caxias de um jeito, e quando vai pegar o Corinthians, quando vai pegar o Cruzeiro fora de casa, é de outro jeito. Você acostuma o time 5 meses, um campeonato longo como é o campeonato estadual, quase 20 datas, para jogar de um jeito para chegar na competição mais importante, que é o que importa para as equipes. Eu não tô dizendo que o Ceará jogaria o Brasileiro para ser campeão. Não tô sendo idiota de falar isso, mas o Ceará tem um campeonato. O campeonato do Ceará é brincar para não cair. Você joga uma competição como o campeonato estadual para chegar na competição mais importante e ter que jogar de outra forma, que você não acostumou o seu time a jogar na própria temporada, que é pequena. O campeonato estadual é um assunto que a gente tem que debater muito nesse podcast de hoje, cara. Muito. Até que ponto realmente vale a pena, cara. Só uma coisa, o Nicolas, só posso perguntar uma coisa? O Nicolas falou do Fluminense pra me alfinetar, foi isso? Não, foi um exemplo, porque eu tava aqui, aí eu
Já Por que a gente vai zoar? Quem tá aqui, né? Não vai zoar quem não tá aqui. Tem que zoar quem tá aqui, pô. Eu não vou zoar o Veloso Boi Bandido, o cara nem tá aqui, pô. O cara torce Botafogo, a vida já zoou ele. Então troca o bloco e vamos falar de estadual. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca. Vamos jogar Rio-São Paulo. Vamos jogar Sul e Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Quando tiver assim, acaba o futebol no Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Acaba. Mas não, eu falei realmente porque é um exemplo, cara. O time do Fluminense hoje não joga do mesmo jeito contra o Cruzeiro como jogaria contra... Né? Cara, a gente conta numa mão os times que jogam, que implantam seu estilo de jogo contra qualquer time do país, em qualquer jogo. Você tem o Palmeiras joga do seu jeito contra qualquer um, o Grêmio, o Flamengo, apesar de não ter feito isso com o Cruzeiro, o próprio Cruzeiro, então você tem. Acho que só esses quatro são os times que. E o São Paulo ele não joga. Ele tem uma formação, a montagem tática dele no brasileiro é totalmente diferente do estilo de jogo que ele tem nos mata-matas. É muito característico que ele tem um estilo básico de jogo. Se caso a gente sair com resultado, sair tipo perdendo, desvantagem e o resultado a favor. Pois é, cara, é o tipo de coisa que você desenvolve enfrentando equipes com o mesmo estilo de jogo, tipo, você jogando da mesma forma sempre. Esses times, cara, eles jogam o Campeonato Brasileiro e eles entram totalmente perdidos, cara. Você pega o Ceará, por exemplo, a campanha que o Ceará tem feito. Implantam um estilo de jogo em qualquer situação, qualquer competição, são os times que estão mais bem colocados na tabela. Embora, tipo, claro, é o Campeonato Brasileiro, é o campeonato mais disputado do mundo, e todo time tem decadência, todo time começa a balançar e tal. Mas você pode perceber que tá pelo menos entre os 8, esses times que você citou, estão pelo menos entre os 8. O Palmeiras, porque tá um pouquinho lá embaixo, o Palmeiras, se não me engano, tá em sexto, mas, pô, pegou os times aqui. É do sexto pra cima até. Surreal. Mas é isso, cara. Você acostuma as equipes a jogar um campeonato pra quando realmente importar. Cara, o campeonato estadual, cara, se a gente analisar hoje, friamente, ele tem mais ônus do que bônus, cara. A maioria dos times do mundo não tem renda, né, de questão de estádio. Você tem nas finais do campeonato só que realmente a torcida vai apoiar e tudo mais. Mas ao longo da competição, o torcedor não vai pra ver o jogo. O torcedor não quer ver os jogos estadual. Vão no clássico e olha lá, quando tem um clássico e tal. E fica por isso mesmo, cara. Entendeu? Aí o time praticamente paga para jogar, porque a renda em relação a tudo que o time tem que fazer para estar em campo e tudo mais, é ruim. Eu não vou falar nem por mim, eu vou perguntar aqui pro Barros, tá aqui. Barros, qual foi a média de público do Fluminense no Carioca esse ano? No Carioca? Olha, eu não sei. No Carioca eu não sei. Mas... Chuta um público médio. Olha, eu botaria uns 2 mil. Se contar clássico, né? Contando os clássicos e tudo, né? Cara, eu acho que é bem menor que isso. Teve um jogo do Fluminense. Eu acho que é bem menor que isso. Teve um jogo do Fluminense esse ano no Carioca que eu acho que deu 800 pessoas. Teve uma parada assim, não sei se tu lembra, cara. Foi um jogo até que foi naquele estádio pequeno que o Fluminense tinha botado o jogo. Pera aí. Não, acho que foi o Julite Coutinho. Parada assim. Julite Coutinho, isso mesmo. Deu 800 pessoas no jogo do Fluminense, tetracampeão brasileiro, 800 pessoas, deu 1.000 pessoas no jogo, cara. Isso é absurdo. Pra você ver como é que o campeonato estadual é muito atrativo, tá ligado? E o que acontece é que aí as federações começam a querer fazer um campeonato com mais estaduais, e aí você tem uma saturação de clássico, sabe? Você tem uma saturação de clássico estadual. Só pra você ter número aqui, foi a média de público do Fluminense foi 9.700 pagantes. No estadual. Tô falando pra você. E aí você tem um apelo de, assim, além do apelo de público ser pequeno, é o que sustenta a estadual hoje em dia é rivalidade. Apenas isso, né? Rivalidade dos clubes, porque pelo nome de ter um charmoso, digamos, o Carioca, ser um campeonato charmoso, o Paulista talvez eu acho que seja o único que sai dessa curva por ser um campeonato realmente competitivo e um de grande visibilidade para times pequenos. Também, até certo ponto também, né, cara? Sim, sem dúvida. Mas os estaduais, hoje em dia, ele se tornou, como você falou, se tornou mais ônus do que bônus.
de renda, futebolisticamente também falando, é desinteressante, porque você perde na pré-temporada. É maçante você ter 19 jogos, e principalmente 19 jogos no campeonato que é todo concentrado num período. Eu entenderia, não é viável pro estadual, mas eu entenderia se fosse 19 jogos espaçados pro ano todo. Começando no final de janeiro, como começa, terminando em outubro. Tipo Primeira Liga. Tipo Primeira Liga, só que bem mais espaçado. Porque, por exemplo, tivesse em agosto aqui, 9 jogos. Tem 9 jogos em agosto, como todos os times estão tendo. Só que, em vez de ser 5 do Brasileiro, 2 da Copa do Brasil e 2 da Libertadores, como vencendo, seriam 3 do Brasileiro e 2 do estadual. Aí você já... Pô, beleza, eu sei onde eu vou poupar. Vou poupar no estadual. Entendeu? Mas seria desinteressante porque hoje a Copa do Brasil e a Libertadores se estenderam no ano inteiro. Antes a Libertadores era até o meio do ano, né? A Copa do Brasil era também um pouco mais curta. Por exemplo, estadual, cara, o Flamengo poupou antes do jogo da Libertadores. O Flamengo poupou antes de enfrentar o... E ainda tem esse detalhe que a gente acaba conciliando a Libertadores com o Carioca, no caso dos estaduais, porque no domingo você tem jogo de Carioca, ou de estadual, e na quarta já tem uma decisão importante na Libertadores. E aí você poupa, não pode poupar. O Flamengo poupou contra o Fluminense, não poupou aquele 4x0 nesse do ano? Poupou, botou reserva, cara. Entendeu? Só que não é viável pro estadual porque tem uma questão de que tem um patrocínio. O estadual tem patrocínio. E não sei se pro ano todo teria. Sabe? Não tem tanta visibilidade, seria muito times pequenos. Pro ano todo vai ser muito desinteressante. É inviável, mas aí a questão é que é o seguinte: também é inviável do jeito que tá hoje, com 19 jogos, com tanto jogo contra time pequeno. 16 clubes, até que ponto o estadual precisa de 16 clubes? Não sei quantos tem no Campeonato Mineiro. O Thiago pode dizer quantos jogam no Campeonato Estadual. Em 12. Que já é um pouco mais aceitável, dependendo de como você formar o campeonato. Eu acho que tinha que ser. O problema é que é o seguinte: pra mim o Carioca. Agora colocaram uma nova fase no Mineiro. Antes ia direto pra semifinal. Agora colocaram as quartas de finais primeiro. Agora para aumentar jogos que já não era necessário, sabe? Pois é, cara, não é. Por mim, se for montar o estadual, eu manteria o seguinte: por exemplo, Carioca são 16 clubes, 4 grupos com 4 times, você joga dentro do seu grupo, você tem 3 jogos, e aí já é quarta de final, semifinal, parceiro. Você estilo joga Copa, mais 4 né? jogos. Estilo Copa do Mundo. Estilo Copa. Só que o problema é que é o seguinte: você provavelmente botaria um time grande em cada grupo, eles provavelmente, se tudo correr como normal, eles ficariam em primeiro dos seus grupos, iriam às quartas de final contra o pequeno, venceriam seus jogos, aí você teria dois clássicos na semifinal e um clássico na final. Ou seja, algum clássico grande não iria acontecer. Mas se o Flamengo passa do Fluminense e pega o Vasco na final, ele não joga com o Botafogo no Carioca. Aí pra um monte de gente é um absurdo. Botafogo, Flamengo, Botafogo no T, do estadual. Mas mas eu acho que qualquer coisa é mais interessante do que o formato atual do Carioca, que é simplesmente escroto. Cara, pra gente que não acompanha, é algo tipo... Cara, qual palavra eu posso usar? Além de confusa. Porque a gente não entende pra gente. Não, pra gente que acompanha também. Os cariocas não entendem o que é o Campeonato Carioca. Não entendem. A gente debateu no programa aqui tentando entender o Carioca, a gente não conseguiu. Começa a ver a entrevista do Rodinei, que ele falou que não sabe nem como é que ele chegou na final. Beleza, terminou a final, aí passa 2 semanas, tá tendo outra final. Aí beleza, então esse é o final do Carioca. Não, tem outra final ainda, que porra é essa? E nem os campeões das fases teoricamente não jogam a última final. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o Fluminense ganhou a Taça Rio e a final foi Vasco e Botafogo. Pois é. Mas, cara, isso. Que é isso, sabe? Até porque a Taça Guanabara é o único campeonato de pontos corridos dos estaduais que depois passa para o mata-mata, que não é só simbólico, que é tipo, que não dá uma vantagem, dá um título. É bem... Seria interessante pra mim, na minha opinião, se você fizesse estadual, vai dar uma reduzida bacana. Você bota 12 times e faz pontos corridos, cara. 11 jogos, acabou campeão, não precisa ter final, cara. Sim, cara. 11 jogos, acabou o estadual. Ainda pra mim ainda não é ideal, pra mim tinha que ser menos que isso. Pra mim o Campeonato Carioca tinha que ter realmente pouco jogo. Mas você faz o campeonato ali. Acho muito breve isso que valoriza muito isso é o lance do
Até não, claro que eu não acho até o melhor formato, o formato do Mineiro, mas o Mineiro beneficia muito quem termina em primeiro lugar, porque quem termina em primeiro lugar tem direito a resultados iguais. Tipo, não tem um jeito de ter pênaltis. Então, tipo... Se ele for campeão esse ano, aí o time que terminou em primeiro pode ser campeão só empatando em todos os jogos do mata-mata. Pode perder tipo de 3-0 e ganhar de 3-0 e ser campeão. E não tem a necessidade de pênaltis. E tipo, pelo menos isso agrega um valor a querer ser primeiro e não só querer ser o primeiro nos pontos corridos e não só o lance de decidir em casa ou ter a vantagem de... Pô, tem que ser algo mais pragmático assim. Concordo, pô, não, tudo é perfeito. O estadual é um consenso de que é grande, cara. Não é nenhum. Eu não sei se tem algum estadual no Brasil que tem um formato decente. Tradicional. Tradicional, acho que é a palavra que mais se encaixa com isso. Não, eu não sou saudosista. Eu falei, pra mim, o Flamengo, por exemplo, a gente falou recentemente. Muito mais simbólico do que significativo, porque quando a gente ganha o Mineiro, Carioca, Paulista, tá, beleza. Você tira sarro dos rivais e pronto, cara. Depois a gente sai falando que é um campeonato de roça. O campeonato estadual, primeiro ponto, o campeonato estadual ele não salva ano de ninguém. Ninguém fala, nosso ano foi bom porque ganhamos o estadual. Ninguém liga, sabe? A esse ponto. Se não ganhar nada além do estadual, o torcedor fica puto do mesmo jeito. Aí você tem, por exemplo, mas os times pequenos. Pô, todo mundo que prega esse negócio dos times pequenos e tudo mais, não vai no estádio ver Madureira e bom sucesso. Não vai. Nem passa. Ninguém assiste, cara. Aí você tem aquela questão, e o saudosismo do campeonato estadual. Mano, eu sou um cara que eu sou completamente a favor do Flamengo, por exemplo, ter um estádio próprio. E foda-se o Maracanã. Por que eu, alguém que não se importa na mínima com o Maracanã, com toda a mística que tem o Maracanã, prefiro o estádio próprio, vou me importar com o estadual? O Grêmio construiu a arena dele, ele jogava no Olímpico, né? O estádio importantíssimo pra história do Grêmio. Acabou, meu irmão, foda-se, vou construir meu estádio. Derruba essa porra, vou fazer outra. E a vida é assim, cara. Estadual, pô, foi muito bom enquanto durou, mas pra mim tinha que acabar, sou sincero. Você teria... Ano passado, por exemplo, o Flamengo foi campeão carioca e chegou àquelas finais todas. Fez 83 jogos. Se o Flamengo não tivesse jogado o jogo estadual, né, os 83 jogos, você tiraria 19. Você teria feito 64 jogos. Que já é um número bacana, cara. É um número, pô, legal. Bem melhor do que fazer 83, cara. Esses já são os números dos europeus que mais jogaram. O Manchester com 68 e o Real Madrid com 64. Porque tu pensa bem, você tem aí 38 jogos no Brasileiro. Copa do Brasil, se você chegar na final, jogar desde o começo. Se bem que quem tá na Libertadores... O sinal é outra coisa. Se você tirar os estaduais, é possível você colocar todo mundo na Copa do Brasil desde o começo, independente de estar na Libertadores ou não. Você teria 4 fases antes, mais as oitavas pra frente. Então você teria 12 jogos. Mais a Libertadores, que tem em volta de 14, né, 14 jogos. Se você tiver na pré-Libertadores, você faz 4 a mais, você vai pra 18. 18 com 12, né? 18 com 12 é 30. Tá certo? 18 com 12 é 30. Você faz 30 jogos, mais 38, 68 jogos. Se você jogar Mundial, né? Final, você vai 70 jogos no ano. E é o máximo que você faz. Você jogar todas as competições até a final, inclusive o Mundial. Ou se você for americano depois da Libertadores, como o Vasco fez esse ano, de sair na fase de grupos e ir pra Sul-Americana, você joga, em vez de jogar as oitavas, você joga 16 avos. 2 jogos a mais. Só que aí você também não faria o Mundial. Então seria 70 de qualquer jeito. Vale lembrar que, incluso nesse meio, tinha um campeonato que eu até não defendia, que eu não gostava, que era a Primeira Liga, que adicionava mais jogos. Se eu não me engano, o Cruzeiro foi em 2015 que voltou com a Primeira Liga, beirou os 80 jogos, porque chegou, se eu não me engano, na final até. Foi na final ou na semifinal? Foi um dos dois. Mas, cara, é um número absurdo e para campeonato que acaba não valendo. Que não vale nada, não tem valor financeiro, só tradicional e simbólico. A ideia da Primeira Liga, ela foi uma tentativa de abrir novos horizontes, vamos dizer assim. Uma tentativa exatamente, de pressionar. Só que, infelizmente, não deu certo. A ideia era boa.
Foi muito mais político. Aí a gente pega historicamente, por que funcionava tão bem antigamente? Porque antes a gente tinha São Minas Rio, e a São Minas Rio, acho que era. E os times valorizavam bastante. Se vê que antigamente também valorizavam muito os estaduais. Porque hoje eles valorizam mais os campeonatos, as competições grandes, Libertadores, Copa do Brasil. E como tem a visibilidade de uma Libertadores é bem maior, então, teoricamente, eles vão preferir essa maior visibilidade, né? Mas é isso, cara. Se você tirasse os estaduais, você teria aí, você poderia botar os times desde o início na Copa do Brasil, você teria, como eu disse, no máximo 70 jogos. Aí, se você tirar o Mundial, né, que no final do ano fica 68, deixa eu fazer só um cálculo aqui, né, que eu não sou tão bom de matemática, vocês perceberam. Você teria 68 jogos. Se você tirar os 38, né, do Campeonato Brasileiro, você teria 30. Ou seja, se você chegar na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, você teria 30 jogos. 30 jogos no meio de semana, mais 38 no final de semana. Fica perfeito, cara. Entendeu? Você vai distribuir todo o Campeonato Brasileiro pro fim de semana e Copa do Brasil e Libertadores no meio de semana. E acabou. Você não precisa de mais nada. Você tem 30 jogos no máximo no meio do ano, e no meio de semana, e no final de semana os jogos do Brasileiro. E você teria, consequentemente, 38 semanas de campeonato. Porque seria exatamente o final de semana do Brasileiro. Ou seja, você tem 52 semanas no ano. 52 semanas no ano. Você tira 38, né, que é ao longo do Brasileiro, sobram 14. 14 semanas. Você dá férias para os jogadores de um mês, você tem mais 10 semanas. 10 semanas para fazer pré-temporada. É muito melhor. Sabe qual é o nível? Muito tempo, na verdade. Na verdade, é muito tempo. Pra mim, 2 semanas de pré-temporada tá bom. Tá não, até pra esticar. Tá não, cara. Porque a gente pode até pensar assim, né? Mas a gente tem que lembrar, e isso é um fator físico, tá? Não é um achismo nem nada. É um jogador que passa um mês de férias de temporada, ele volta num nível muito, fisicamente eu tô falando, muito abaixo do ideal para competições profissionais, para competição de alto nível. E se você deu temporada de 15 dias, não é suficiente para recuperar. Exatamente. E outra, você tem, por exemplo, lá na Europa é mais ou menos assim, tá? Porque lá, por exemplo, as Copas são, acho que até menores, só que você tem, por exemplo, em alguns países tem Copa e Copa da Liga, então você acaba equivalendo. Então é mais ou menos o mesmo tanto de jogos que o brasileiro tem estadual. Você pega os times, eles fazem o quê? Eles têm a pré-temporada e as férias no meio do ano, ao invés do final, a gente vai discutir isso também. E você tem no final do ano, quando chega ali a época do Natal e do Ano Novo, a maioria dos campeonatos para. Você dá uma folga ali de 1 semana, 2 semanas para os jogadores, e você ainda tem um tempo para treinar de novo quando eles voltam à folga antes de começar os jogos de novo, cara. Que é exatamente esse período aí de 14, mais ou menos, 14 semanas que eles realmente ficam de boa. E quem é eliminado mais cedo da Champions League tem até mais férias, né? Ele não joga, por exemplo, a final da Champions League, que é o último jogo da temporada e tal. Então é muito bem estipulado. Exatamente. Estipulado. Então, por isso que a pré-temporada ela é importante para recondicionamento físico dos jogadores e para preparo para evitar lesões, desgastes, já para uma temporada que já é difícil, né, cara? Agora também tem talvez aí uma outra opção, mas eu acho que essa é mais difícil dos clubes aceitarem. A questão é você colocar a base para jogar os estaduais, né? Mas isso aí tem muito a ver com TV e tudo mais. Outra solução que você tem, se você não quiser reduzir os estaduais, quiser manter como tá, que já é o próximo tema da pauta que eu quero puxar, que foi uma ideia que o Simeone me passou, eu não tinha pensado nisso. Aí o Simeone me mandou uma matéria e eu fiquei pensativo sobre isso. Quando vocês pensam em elite do futebol brasileiro, e aí eu não tô falando de 12 clubes grandes, tô falando de elite. Quando você pensa assim, a elite do futebol, os principais times jogando competição, vocês pensam em 20 times? Vocês acham um número legal de times numa primeira divisão? Não poderia ser menor? Não poderia ter menos times na primeira divisão? Cara, eu acho que é condicionalmente perfeito, cara, porque é um número básico de todos os campeonatos. Acho que ficaria até. Você pode pegar os campeonatos aí até na própria América. Se eu não me engano, o campeonato colombiano deve ter mais ou menos 16. Absurdo. E rebaixa só 2, sabe? Fica aquele negócio meio. E 20 já é. E 20 já é um número, assim, teoricamente baixo pelo a quantidade de clubes que tem no Brasil. Você tem 4 séries, né? A, B, C e D. Nesse momento você tem
caralho, um desnivelamento de times, como tem no Campeonato Brasileiro da Série A, você faz o campeonato até como fez o Corinthians ano passado, entendeu? Mas você acaba campeão contra time pequeno. Você tá baseando os nossos vizinhos aqui, os argentinos, se eu não me engano, lá tem uns. Tem, sei lá quanto. 30 times. 30 times, cara. E o campeonato ainda é dividido em 2 partes. Pois é. Então, sabe. E agora você tem, por exemplo, o Campeonato Alemão são 18. Sim, com 18, mas acho que é uma média assim, bem variável, 18, 20. Mas a gente tem que lembrar, Nick, essa questão aí já é que a gente tem que lembrar porque, putz, o tamanho da Alemanha é o tamanho do Brasil, né, cara? Você acaba distribuindo esses times. Exato. Isso baseia muito também porque existem os estaduais, né? Porque se tem tanto time assim, tem que colocar esses times pra jogar. O estadual é eu sou a favor de uma prática de colocar. Eu sou a favor até das outras divisões, em função até de que a elite do futebol brasileiro é dominante. Você não pega time hoje de série B chegando a quartas de Copa do Brasil, o máximo que eles chegam a oitavas. Você não tem. Sul-americanos não vão, né? Porque eles estão na série B, não tem mais competição que dá acesso. Então basicamente você tem ali, pra mim, a segunda divisão. O lance das oitavas foi dividido. Porque pelos times já entram da Libertadores, agora fica bem mais complicado. Cara, pra mim, volta e fora que os times priorizam a Copa do Brasil. Querendo ou não, mesmo jogando contra um time da Série B, muitos times, tipo, vamos supor que o Vasco vai jogar, sei lá, contra o Madureira, não sei qual série que o Madureira tá, mas na Copa do Brasil. Beleza. Vai jogar contra o Sampaio Correia. Vamos supor que o Sampaio hoje está na B, mas vamos supor que ele está na C. Ele, querendo ou não, vai jogar. Se for só nesse novo estilo do jogo de um jogo eliminatório, ele vai jogar com o time titular. Querendo ou não. Isso pô, tá colocando um time para jogar. Agora você pode perceber que lá na Europa, você vai pegar um time da terceira divisão, não importa se você tá nas oitavas, se você tá nas quartas. Você vai colocar o time misto ou reserva, sabe? Eles não dão... Por isso até porque na maioria das Copas, né, principalmente na Inglaterra, chega Aston Villa, chega o West Ham pra final, Southampton. Esses times ganham mais chances, assim, porque os times fortes realmente não focam, né, nas Copas. Agora tem todo o valor financeiro da Copa do Brasil e explica bastante por quê. Agora, você tem a Série B, Série C, Série D, pra mim, pela quantidade menor de competições ao longo do ano, eu sou a favor de você manter um campeonato com 20 times até mais. Inclusive também sou a favor da criação da quinta divisão, da Série E. Eu acho que seria necessário pelo monte de time que tem. Eu só acho que a Série A em específico tem muito time, cara. Porque você pensa, por exemplo, quando você pensa em alguns times que estão hoje na primeira divisão, você pensa em Ceará, em Paraná, hoje, você não pensa eles em time de elite de futebol, cara. Então quando você tem a quantidade de times que tem hoje no Campeonato Brasileiro, você nivela o campeonato por baixo. Aí quando você tem, por exemplo, vamos supor que você tire o Paraná do campeonato, você tire o Ceará, por exemplo. Provavelmente os times que estão lá em cima da tabela, eles fazem 6 pontos contra esses times. 3 pontos em casa, 3 pontos fora. O Flamengo pega o Ceará, faz contra o Paraná também, enfim. A partir do momento que você tem esses pontos a menos dos times grandes, você começa a olhar o campeonato, você vê lá a parte de cima, quando você tem menos pontos garantidos, vamos dizer assim, porque geralmente quando você perde ponto contra o Ceará, perde ponto contra o Paraná, você não tá brigando lá em cima, cara. Você deixa de brigar lá em cima, você perde esses pontos fáceis. Quando você exclui eles do campeonato, você faz um campeonato menor, mais enxuto, a probabilidade de você chegar na última rodada do campeonato com briga ainda pelo título é muito grande. Você tem um campeonato mais disputado. O campeão vai ter menos pontos, obviamente, porque você tem menos pontos de disputa. Mas você tem um campeonato mais disputado, com mais times tendo possibilidade de ser campeão, cara. Não acontece como campeonatos que você tem 3 rodadas de antecedência. É uma grande incógnita, até porque a Chapecoense, desde quando subiu, era para ser o time ioiô, que era para cair e voltar. E se eu não me engano, no ano passado, fizeram um ótimo campeonato brasileiro, sabe? O time vai crescer, tem grandes chances do time crescer. Tudo bem, o Inter tem dinheiro, tem uma potência, tem patrocinadores, subiu, mas olha onde o Inter já tá. A tendência para um time que acaba de subir é se manter, é novamente se manter, já que o time passa por uma total reforma, já que vai pra Série B.
Vende os jogadores caros, compram os mais baratos. Eu tô falando, se você tivesse um campeonato com menos times, ainda com acesso de descenso, você bota aí 16 times, pode ser 4 rebaixados ou 2. O time que sobe, ele tem muito mais chance de, vindo da Série B, buscar uma coisa maior. O Internacional poderia ser líder do campeonato, se ele não tivesse times mais fortes lá embaixo. Com menos jogos, mais disputado, ele poderia ser líder do campeonato, cara. Facilita. Acho que é relativamente algo justo, porque se os caras subirem, eles tiveram os méritos na Série B. Você ainda continua tendo acesso. Eu não tô dizendo pra você tirar rebaixamento. Eu tô dizendo pra você diminuir a quantidade de time na Série A, cara. Ainda tendo rebaixamento, ainda tendo acesso. Mas é um campeonato muito, muito pequeno. É assim, eu entendo esse lado e até concordo. Só que eu acho que para um país que nem o Brasil, com diversos estados, diversos estaduais, competições, 300 bilhões de clubes, cara. Eu também não acho ideal. 20, se eu fosse estipular o campeonato ideal, seria perfeito pro futebol brasileiro, pela questão de território e tudo mais, o ideal seria um campeonato por via de conferências. Como os campeonatos americanos são. Sim. É muito grande. Mas o problema, o grande problema que você tem hoje para estipular a conferência no Brasil é o fato de que todos os times grandes do Brasil estão numa região só. Exatamente. Isso também tem outro detalhe. Tem outro detalhe também, que a gente tá falando aqui de clubes que tem até 80 jogos por ano, mas por outro lado, você tem clubes que chega depois do estadual não joga mais. Exatamente. É por isso que eu também sou a favor de você criar uma divisão a mais. Sim. Seria interessante. Até para esses clubes que a maioria ficam sem o que fazer depois do estadual. Peraí, deixa eu fazer uma conta rápida. 14. Eu sou a favor de Série A com 16 times, Série B, C e D, pontos corridos com 24. Você tem mais times ainda e você tem mais uma quinta divisão. O problema é que mesmo assim, muitos times ainda não vão jogar. Só a Série D tem 68 clubes. Se eu não me engano, a Série C também é bem grande. E você pode... Série C... São 68 clubes na Série C. Não, na Série D. E a Série D tem uma formação bem, acho que interessante, porque ela se baseia muito nos estaduais. Os times que vamos supor, o time que está sem série chega, vamos supor, no 6º lugar do seu estadual, ele ganha a vaga automática para a Série D. Acho que isso é bem, sabe? Mas é um jeito de você ficar fazendo a rodagem, deixar os times ficarem parados, mas... Se eu for fazer a divisão, a gente tá reclamando uma divisão, mas você salva um time. A primeira para criação de mais uma, sendo que já tem 68 clubes. Não sei quantos tem na C, mas vamos pegar sem a C. A gente vai ter 20 na A, 20 na B, 20 mais 68. A gente vai ter 108 clubes, contando 3 divisões. Grupos com 10. Aí você faz o mata-mata depois, são 20 também. Mas seria muito elitilizado, porque a gente, você pode contar que tem mais de 10 grandes times aqui. Tradicionais, pelo menos, assim, vamos dizer, né? Como eu falei, eu sou a favor de você aumentar a quantidade de times na Série B, na Série C, na Série D e fazer mais uma Série E. Você tem mais times jogando no Campeonato Brasileiro, cara, porque é o que move hoje, cara. Até o próprio Madureira. Pro Madureira é mais vantajoso jogar a Série D do que o próprio estadual, cara. Porque a Série D tem alguma chance. O Madureira não vai ganhar o campeonato, cara. Mas baseado nessa sua ideia, vamos supor que a gente passe o Campeonato Brasileiro para 10 times. Os 10 times de elite. Querendo a Série A. Isso. Série A pra mim são 16, porque 10 você vai ter que ter grande na Série B obrigatoriamente. Isso não é até para o Marcos do campeonato não é bom. Você tem que ter a possibilidade de grandes estarem na Série A. Eles podem cair, mas você tem que dar a possibilidade de todos estarem. Você não pode obrigatoriamente rebater. Também são 16. De que pelo menos 2 clubes relativamente que a gente acha que não vai cair, acabam caindo. De 1 a 2 clubes pelo menos. Sempre tem isso, todo ano. E clubes que pelo menos não deviam cair, né? Só pelo tradicionalismo. E você pode perceber que se isso acontecendo, se um time não conseguir subir, a gente, em mais ou menos uns 5 anos, a gente teria uma série A,
pior Série A em nomes da história, sabe? Então eu acho que é bom ter uma elite tipo, regulada com bastante time, porque esses times que estão ali vão ficar só lutando para não cair. E uma hora ou outra eles caem. Então continuam com os times da elite, continuam em cima brigando. Eu acho que é interessante pro Fluminense manter os 20 times. O advogado tá lá. O advogado tá lá, qualquer coisa liga, chama o Mário Bittencourt, é tranquilo. O problema é. Achando que o meu time vai cair com o advogado? Vocês estão achando que o meu time vai cair com os advogados que a gente tem? Pois é, cara. Ainda dá tempo do Fluminense rebaixar esse ano. Eu acredito. O Fluminense tá jogando com todo empenho e disposição pra cair esse ano. Não, mas eu sou sincero, eu não quero rebaixamento por um motivo. Se o Fluminense tivesse aquele time com o Fred, com esses caras aí que o Fluminense tinha alguns anos atrás, como caiu em 2013, lindo. Rio pra caralho. O time de hoje do Fluminense, com essa molecada, não merece rebaixamento, cara. Ayrton Lucas, Pedro, esses moleques não tem culpa do Fluminense onde ele tá, não, cara. O Fluminense não merece cair com esse time. Quem tem que cair é o Santos. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca. Vamos jogar Rio-São Paulo. Vamos jogar Sul e Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Quando tiver assim, acaba o futebol no Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Acaba. E agora, pra gente fechar aqui, galera, esse nosso debate maravilhoso sobre calendário, a gente não tem como não citar outros calendários, a gente falou bastante. E a gente tem a questão de que o Campeonato Brasileiro também segue a contramão. Falamos isso no programa passado sobre a janela de transferência. Cara, a gente segue a contramão da Europa hoje. Você tem um calendário muito mais sólido quando você olha para o Campeonato Europeu quando você olha para o Campeonato Brasileiro, principalmente porque o brasileiro está em contraponto ao dos campeonatos europeus. E o que acontece, por exemplo, é de você começar a temporada com um time e você se desmantelar no meio do ano, como aconteceu com o Corinthians. Você tem um calendário que sofre esses riscos, cara. O campeonato começa em período diferente. E o mais triste por isso é que a gente acaba perdendo os nossos melhores jogadores para times, tipo... Não, que eles não vão para time da Europa, eles acabam indo para time da China, da Arábia Saudita, Japão. Exatamente, Egito. E, cara, a gente perde esses caras no meio da temporada, né? No início do ano, onde você pode ter uma pré-temporada, por mais que não seja ideal, você pode reerguer seu time, não, você tá no meio do campeonato jogando, no meio do ano, e você tem que ter uma peneira aí, pega aí, ó. Pega esse pepino pra você. Você tá no meio do campeonato, o campeonato acontecendo, você jogando, como é o caso do Rodrigo no Corinthians, por exemplo, jogando o campeonato, no meio do campeonato. No dia que ele tava jogando, teve Corinthians e São Paulo, no dia do clássico, o Rodrigo não tava em campo e foi vendido, no dia. Fora que mesmo o time se planejando, tipo, já prevendo antes que esse jogador ia ser vendido no meio de janela, a gente no futebol brasileiro, qualquer contratação é aposta. Isso é fato. Acho que isso é fato para qualquer time de futebol também. Qualquer contratação é aposta. Então, como é que vamos supor? Você vai tirar o Paquetá do Flamengo, que para mim hoje é 30% do time do Flamengo. Para quem assiste, eu não assisto todos os jogos do Flamengo, mas para quem assiste de fora uma vez ou outra, o Paquetá joga um absurdo. Imagina se você tira o Vinícius Júnior e o Paquetá nesse meio de janela. Tudo bem, tem ótimos jogadores, tem o Everton Ribeiro, tem o Diego, tem a galerinha que dá pra segurar, mas, tipo, você leva quase meio time, e quem você vai contratar pra trazer? Tipo, o Vitinho. O Vitinho com certeza não tá estourando, não tá jogando o que os meninos jogavam, sabe? Isso acaba com o time. Quem você contrataria pro Cruzeiro se o Arrascaeta fosse embora amanhã, cara? Pô, eu não sei, cara. Viu? Não tem, cara. Como tu falou, cara, toda contratação é uma aposta, cara. Como é que o Fluminense iria repor a perda do Pedro se o Pedro for pra Europa hoje? Eu ia falar isso agora. O Fluminense não tem como, inclusive os torcedores. Eu fui no jogo ontem nos Franzini. Semana passada? Semana passada? Ontem, dos Franzini, no Uruguai. Quarta-feira o programa, cara? Ah, tá.
Perdão. É porque vai sair na próxima quinta, né? O programa sai na quarta. Pronto. Então. A última quinta-feira, digamos, né? A gente tá gravando isso um dia depois do jogo. Fui no Luizinho e os torcedores começaram a pedir pro Pedro ficar, né? Cantos de fica, porque a gente não tem como, mesmo com toda a grana do mundo, a gente não tem como repor o Pedro. A contratação de Pedro do Fluminense para ser centroavante reserva é o Kaique, ex-Flamengo. Então, pra você ver como é que não tem... Sério? Então vão levar o Kaique? Já levamos. Já? Caramba. Já. E aí... Eu não acho jogador ruim, mas também não é no nível do Pedro. Só não estourou, né? Estourou no Flamengo, né? Não é do nível do Pedro, né? Teve uma ótima passagem pelo Flamengo, mas é um nível Pedro e, assim, a gente cada vez mais vê os jovens brasileiros indo aí pra fora e por milhões e milhões e não tem peça de reposição. O brasileiro forma muito craques, mas não mantém, não consegue manter. Vinícius Júnior foi pro Real, Rodrigo pro Real, pro Bayer Leverkusen, Richarlison saiu pro Oxford. Aí tem a Paquetá e o Pedro, Barcelona que ainda estão... Um exemplo breve. O Santos já tá nessa draga. Imagina se você me tira o Rodrigo do Santos agora. Sendo que o Rodrigo tá sendo quem tá salvando o time. Até, se eu não me engano, teve um jogo que o Flamengo tava dominando o jogo inteiro e acho que ficou 1-1. O Rodrigo entrou, fez uma jogada lá descomunal e empatou o jogo. Foi que deu o passo pro Gabigol. O Gabi sem gol. Para Inter, formamos um craque, ele foi para a Inter, mas infelizmente lá eles descobriram que o Gabigol não era craque. Não, e para finalizar, vocês viram que o Pedro do Fluminense foi convocado para a seleção brasileira. Vocês viram quem é o centroavante que ficou de fora da lista? Gabriel Jesus. Então, Jesus se foi e está Pedro aqui agora. Jesus virou para Pedro e disse: pois eu te digo, tu és Pedro, e sob a pedra de ficar em minha igreja. Até os 16. Ah, meu Deus do céu. Ô Gabriel. Treinou isso quantas vezes? Você não aceita o ceifador de volta, não? Olha, de graça até aceito, cara. Se eu tiver que pagar por ele, não. O pior é que pelo menos no Fluminense ele vingou, né? Pelo menos no Fluminense ele vingou. Aqui no Cruzeiro ele fez um gol. Gonzaga, você já sabe, né, que eu vou falar agora? Já sei. Pode? Vai acabar? Vai, manda. Pedro no Vasco! Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Tumulto. Realização: flamengocast.com.br